Bom, companheiros, uma boa noite para todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós, que a misericórdia de Deus, nosso Pai, continue se derramando sobre essa humanidade, sobre todos nós, né, que fazemos parte dessa humanidade. Hoje nós vamos falar sobre há muitas moradas na casa do meu Pai. Isso, palavra de Jesus, né, que fala que existe muitas moradas, que na Terra não é a única morada do universo. Então hoje nós falaremos sobre o mundo de expiação e prova, de regeneração, e a progressão dos mundos. Tudo nesse universo progride, já que a lei de Deus, a lei do progresso é uma lei de Deus, e todos nós, do átomo ao anjo, nós estamos submetidos a essa lei do progresso. Então, nós vamos iniciar nosso estudo da noite, lendo uma página do livro Palavra de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 36, não se turbe o vosso coração. Palavra de Jesus, que está em João, no capítulo 14, versículo 1. E Emmanuel, discorrendo sobre essa parte, fala assim: guardas contigo o coração puro e nobre. Não afirmou o Senhor, não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro, porque a criatura alguma, na experiência terrestre, poderá marchar constantemente a céu sem nuvem. Cada berço é o início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. O pretérito ominoso, para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território do nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vaguentes, insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos, injuriamos nas existências passadas e que hoje se voltam para nós a feição de credores inflexíveis, solicitando considerações e resgates, serviços e pagamento. Não passará assim no mundo sem a tempestades e nevoeiro, sem o fel das provas ásperas e sem o assédio das tentações. Buscando o bem, jornadearás como é justo entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre, não se turbe os vossos corações, porque o coração puro e intimorato é a garantia da consciência limpa e reta, a quem dispomos da consciência limpa e reta, vence toda a perturbação e toda a treva, por trazer em si mesma a luz irradiante para o caminho. Palavra de Emmanuel. Então agora nós vamos fazer a nossa prece de abertura, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, o Senhor supremo e soberano desse universo, agradecendo pela bendita oportunidade de mais um dia vivido, de mais um dia vencido. E as oportunidades que Ele nos oferece para nos reajustar diante de nós mesmos, da nossa consciência, e agradecer pela vida, pelo dom da vida que Ele nos concedeu. Senhor, nosso muito obrigado por este dia de oportunidade, de aprendizado, de convivência, de trabalho, por todas as oportunidades, mesmo aquelas que nós ainda não temos condições de compreendê-las, como as dificuldades, as dores, sofrimentos que nos visitam, como instrumento para a nossa evolução, para nosso conhecimento, problemas para a gente aprender a resolvê-los, para, como sempre, nos tornar seres humanos melhores, espíritos melhores. Agradeçamos ao Mestre Jesus, nosso tutor, nosso governador espiritual, por não desistir de nós, por velar e cuidar de toda essa humanidade terrestre, de todos os reinos desse planeta, todos os recantos, mesmo aqueles que nós olhamos e achamos que Deus nos abandonou. Mas estamos sempre cercados por irmãos angelicais, que estão sempre nos impulsionando a trilhar o caminho reto. Mestre, nosso muito obrigado por nos amar, por não desistir de nós, por velar e cuidar de toda essa humanidade terrestre. E sejam todos bem-vindos a essa live dessa noite, essa palestra, que ela seja a luz para o nosso entendimento,
que elas abram o nosso arco de compreensão para entender Deus, o universo e a vida. E muito obrigado, e sejam todos bem-vindos. Como eu falei do início, o nosso estudo de hoje será sobre os mundos de prova de expiação, regeneração, mundos felizes, que está dentro desse capítulo 3 do Evangelho, do item 13 ao 19. E nós iniciamos com o mundo de expiação e prova, como os planetas evoluem, o ser humano evolui, todos os reinos desse planeta evoluem, passando por fases correspondentes à evolução da humanidade que o habita. E nós vamos usar o nosso planeta Terra, que é o conhecido por nós, como um período de provas e expiações pelo qual nós estamos atravessando. O nosso planeta, ele já passou pelo período primitivo, né? E agora entramos de Jesus para cá, entramos na prova e expiação, já estamos a 2054 anos. Por que eu falo 2054 anos? 56, 54, porque a humanidade começou a contar a partir da morte de Jesus, mas ficaram para trás os 33 anos perdidos, que Jesus não teve muita evidência, não foi contado pelo nosso calendário, mas se nós formos somar o 33 com 23, nós estamos no ano de 2056 anos, não é isso? Então, 2056 anos, nós podemos tomar como base que estamos no período de expiação e prova. Então, falando sobre a Terra, e os espíritos falam lá no item 13 que a superioridade da inteligência em grande número dos habitantes do planeta Terra indica que a Terra não é mais um mundo primitivo, já passou por esta fase, destinado às primeiras encarnações humanas. O mundo primitivo é destinado às primeiras encarnações humanas. As qualidades inatas que trazem consigo constituem prova de que já viveram e realizaram certo. Por isso, Deus nos colocou em mundo ingrato para expiar as suas faltas, através do penoso trabalho e misérias da vida, até que sejamos merecedores de ascender a um planeta mais ditoso. Então, nós que estamos no planeta Terra, atravessando esse período de provas, expiação e provas, somos todos espíritos em provas e expiações. Dá para a gente imaginar 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, todos, uma maioria, em torno de 98% de espíritos em provas e expiações na Terra, cada um tentando refazer ou fazer suas provas, suas expiações. Então, nós estamos nesse período de provas e expiações, no final de um círculo, né, que o planeta está atravessando, aonde nós estamos convivendo com tanta violência, tanta dores, tanta miséria, tanta desigualdades, para nos dar uma ideia do que seja um período de provas e expiações. Quando nós evoluirmos um pouquinho mais e o planeta também ascender, nós habitaremos mundos mais ditosos, mais felizes, que é o mundo de regeneração. Mas nem todos os espíritos que reencarnam na Terra estão em provas de expiações, porque entre os que estão em provas de expiações também vêm os missionários, vêm as raças selvagens em curso de educação para se desenvolverem e aprender com o espírito mais adiantado. Então, em todas as épocas da nossa evolução, do primitivo até aqui, sempre vieram espíritos missionários que receberam de Deus, de Jesus, essas missões e vieram nos trazer os ensinamentos, nos mostrar o caminho, né? Que eu costumo falar que nós aqui na Terra somos igual a cego olhando para o palácio. Batemos cabeça, não sabemos por que viemos e saímos caminhando, errando. E esses espíritos mais adiantados, eles vêm com as missões de nos auxiliar. Depois vem os semi-selvagens, que são os semi-civilizados, que são os mesmos espíritos que vão se evoluindo aos poucos, vão evoluindo aos pouco a pouco, em longos períodos seculares, ou seja, nós estamos há séculos em cima do planeta Terra, tentando atravessar esse período de provas e expiações, até chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos esclarecidos. E Emmanuel diz, e Joana de Anjos também nos diz, que nós somos espíritos esclarecidos, ainda não somos civilizados, porque ainda falta um longo período para nós nos civilizarmos. Então, nós somos povos esclarecidos
caminhando para a civilização quando a humanidade evoluiu um pouco mais. Os espíritos em expiação na Terra são exóticos, foram degradados, já viveram em outros mundos de onde foram degradados pelas suas obstinação no mal e por se tornarem causa de perturbação para os bons. Então, assim como vieram os exilados de outros planetas para a Terra lá no primitivo, assim também muitos serão exilados da Terra pela obstinação no mal, por se tornar causa de perturbação para aqueles que estão tentando seguir o caminho reto. Vindo a conviver com o espírito mais atrasado, com a missão de os fazer progredir, trazendo consigo os conhecimentos que já adquiriram em suas outras encarnações ou em suas peregrinações por outros mundos. Os espíritos em punição na Terra se encontram no seio das raças mais inteligentes, por já terem o senso moral um pouco desenvolvido e a sensibilidade. Mais amargos são os infortúnios da vida, as contrariedades e o desgosto mais pungente. Então, quando nós nos chocamos com os acontecimentos do mundo, que muitas das vezes nós não conseguimos acompanhar, porque é muita coisa, muita informação na nossa mente, isso quer dizer que nós já progredimos um pouquinho, já temos um pouco de senso de moralidade, e ainda por isso se torna mais amargo para nós os infortúnios da vida, as contrariedades e o desgosto mais pungente, como eu já falei. Então, a Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, né? Porque são muitos caracteres, é uma multidão de espíritos em diversidade de caracteres, de evolução, de posicionamento social, e moral, intelectual, revelando todos com o caráter comum o servir de exílio para espíritos rebeldes à lei. Então, a Terra oferece um mundo expiatório para essa multidão de pecadores que somos todos nós, que viemos aqui para o exílio, né, ou não, porque nos rebelamos contra a lei de Deus, e até hoje a gente ainda vê muitos companheiros, infelizmente, rebelados à lei de Deus, que não querem se curvar aos desígnios de Deus, fazendo suas provas, suas expiações. Muitos, infelizmente, não conseguiram nem refazer suas expiações, suas provas. Saindo desse período turbulento que nós estamos atravessando, entramos para a era da regeneração, onde o planeta Terra entrará na era da regeneração. E no item 16, eles começam falando assim: entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso destinado pelo Senhor a expiação e prova? Então, nós sabemos que Deus, a criação de Deus é infinita, então existe muitos planetas igual à Terra que estão também fazendo, uns terminando a expiação, outro começando, outro já no meio. Então há muitos planetas de provas e expiações no universo. Mas há também os mais miseráveis, que ainda estão na fase do primitivo, onde a força bruta é que faz a lei, não existe o senso moral, então ainda é um mundo que ainda estão atravessando um período de primitivismo, aonde ainda não chega nem a condição do nosso. Outros melhores há também, há os de transição, que se pode dominar de regeneradores. Então nós estamos atravessando esse final de ciclo de provas e expiações, que é o período de transição, e hoje aí estamos tentando entrar na regeneração. Como trouxesse para a nossa convivência a nossa fase como espírito encarnado. Nascemos, atravessamos a infância, vem a puberdade, que é o período de transição da infância para a adolescência, e existe outros períodos da adolescência para a madureza, da madureza para a velhice, e por aí se segue. Então, a lei do progresso, ela nos dá esses períodos de transição de uma fase para outra da nossa vida. Então, aí os espíritos continuam falando. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos, os períodos de primitivos, de exílio, de expiação e prova, de regeneração e de felicidade. Felicidade é os mundos felizes. Um dia o nosso planeta
também será um mundo feliz quando atravessar todas essas fases que já vem atravessando e as que nós estamos para frente para que a gente atravesse. E cada um de nós cabe o trabalho de se auto-iluminar, evoluir, progredir, para poder continuar no planeta Terra fazendo nossa regeneração, senão nós seremos exilados do planeta Terra. E no item 16 ele continua falando: os mundos regeneradores servem de transição entre o mundo de provas e expiações e mundos felizes, que é o período onde a alma penitente encontra neles a calma, o repouso e acaba por depurar-se. Em tais mundo, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade desses mundos experimenta vossas sensações e desejos, mas liberto das paixões grosseiras e desordenadas de que somos escravos. Nós ainda somos escravos das nossas paixões, dos nossos vícios. O que é os nossos vícios? Nossos defeitos: orgulho, egoísmo, posse, ambição, ciúme. Então, esses são nossas paixões que nos chumbam a esse estágio de inferioridade como nós ainda nos encontramos. Isento do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que o tortura, do ódio que o sufoca. Em todas as fontes se vê escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Equidade é princípios imutáveis da justiça. Então, em todas as fontes, todos já têm um senso de justiça desenvolvido e ninguém lesa ninguém, ninguém quer se dar bem à custa de ninguém, porque já começamos a desenvolver esse senso de justiça que para nós ainda é bastante complicado, né? Porque nós, nesse nosso senso de injustiça que nós ainda temos, a gente quer nossos direitos respeitados, não respeitamos o direito dos outros, mas queremos o nosso respeitado. Nesses mundos ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade, o lampejo, o senso de felicidade já começa a desapontar dentro do ser e do homem que habita esses planetas. O homem ainda é de carne, sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres desmaterializados, ou seja, os espíritos puros. Então, nesses mundos, o homem ainda é de carne, ainda está sujeito às leis da matéria, mas, porém, sem esse senso de injustiça, né? Que a gente pensa que é justiça. Não, justiça é para primeiro eu, depois eu, terceiro eu. Não, o senso de justiça, ele nos dá esse senso de igualdade. Tudo que é injusto para mim tem que ser injusto para os outros. Mas ainda tem de suportar provas sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos que estão passando por esse período de regeneração são bastante ditosos e os espíritos falam que muito de nós gostaríamos de habitar esse mundo, esse planeta, que está nesse período de regeneração, que seria para nós um paraíso. Imagina, um planeta atravessando a regeneração, ou no meio, mais para frente, onde já não há as injustiças, as igualdades já são mais vigentes, onde um não é mais do que o outro, todos se amam, todos creem em Deus, todos buscam o bem comum da humanidade, sem pensar exclusivamente em si e naquele próximozinho, mais próximozinho, que é nossos filhos, nossa família. Então, os mundos regeneradores são mundos que, se nós que convivemos no planeta de provas e expiações, pudéssemos ir, nem que fosse numa viagem rápida, para nós seria um paraíso, porque não conviveria com todas essas tribulações que nós estamos atravessando no planeta Terra, nessa fase, nesse período de expiação e provas. E no item 18, eles continuam falando: mas nesses mundos falíveis ainda é o homem, e o espírito do mal não há perdido o seu império completamente. Porque ainda existe a pequena raiz do mal para serem lapidados, tanto que na regeneração nós ainda teremos provas para passar. Pequenas provas,
mas sem a expiação, porque a expiação nós estamos passando por ela nesse momento. Quem conseguiu fazer suas expiações, né, para continuar só nas provas, beleza, vai continuar. Aqueles que terão que repetir suas expiações serão exilados para mundos inferiores de provas e expiações, para que possam chegar a retornar no futuro ao planeta de origem. E ele continuando: não avançar é recuar, e se o homem não se houver firmado na senda do bem, pode recair em mundos de expiação novamente. Ou seja, se não concluiu, se tivesse na regeneração, mas cair novamente, retornamos a um planeta de expiação novamente para refazer a expiação e depois retornar para a regeneração, onde novas e terríveis provas o aguardam. E aí ele fala assim: sedes firmes, sedes forte, tende bom ânimo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai, isso palavra do nosso Mestre Jesus. E se pedir-lhes, então, que a gente seja firme, seja forte, e pedir que o mundo regeneradores vos abram o seio após a expiação na terra. Então, todo nosso foco nesse momento tem que ser em refazer nossas provas, nossas expiações, concluir esse período todo de expiação e prova e pedir que um planeta em regeneração se abra as portas para que a gente possa habitá-los, ou que possamos também acompanhar o planeta Terra nesse período de regeneração, que deve ser mais ou menos quase 3.000 anos, né? Já que nós estamos 2.000 e tantos anos na expiação. Embora eu costumo falar que o período de expiação e prova para nós é o período mais difícil, porque a gente fica repetindo as expiações, repetindo as provas, se rebela, fracassa, volta de novo, refaz o caminho, e muitos, infelizmente, lamentavelmente, não conseguiram concluir suas expiações, suas provas no planeta Terra, e agora estão sendo exilados para mundos inferiores de expiação e prova de novo, para refazer esse caminho que já poderia, se não fosse a nossa insistência em transgredir a lei de Deus, nós poderíamos continuar. Eu falo nós porque essa humanidade está incluída todos nós. Nenhum de nós sabemos se estamos capacitados para permanecer ou se vamos ter que bater em retirada, e nós só vamos saber se estamos capacitados ou não quando saímos dessa vida pelas portas da morte e lá prestar conta ao tribunal das nossas próprias consciências, né? Então, esse período de expiação e prova é o mais difícil, porque o que a gente vê é muitos companheiros rebelados pela ignorância de não compreender que estão em prova e expiação, e como nós, que achamos que somos anjinhos, somos santinhos, que a gente não merece, nada que nos acontece nos merece, né? E por ser um período de provas e expiações, a gente não tem muita coisa para merecer, a não ser prova e expiação mesmo, né? Então, a gente, muitos companheiros que não compreendem ainda suas dores, suas aflições, o que passaram, o que aconteceu, não, mas eu não mereço. Aí nós estamos dizendo que Deus é injusto, né? E nós sabemos que a justiça de Deus não erra o endereço da conta, a conta chega onde ela tem que chegar mesmo, que é na consciência de cada um de nós. E o item 19, ele nos fala sobre a progressão dos mundos. A progressão dos mundos. Então, tudo da natureza progride. A lei do progresso é uma lei da natureza, constituindo a terceira lei moral do universo. A primeira é a lei da adoração, a segunda do trabalho, a terceira é do progresso. Tudo progride. E a essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, estamos submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece o fim, é uma forma de transformação para se chegar a um estágio mais perfeito. Tudo morre para renascer, não há aniquilamento nos planos de Deus. Então, tudo que morre morre para se transformar, para renascer. Um tsunami, ele vai atingir uma região para que aquela região se transforme.
Todas as vezes que nós morremos, é a lei do progresso nos chamando à transformação. Já tanto que os espíritos falam que a morte é a renovação da vida em nós. Não é o aniquilamento, por nada se perde nos planos de Deus, tudo se transforma. Até nós mesmos, que um dia já fomos átomos, viemos através de séculos, milênios de nascimento, vida e morte, nos transformando e chegando aonde nós estamos hoje. A própria natureza nos dá um exemplo de transformação. Cada vez que uma árvore morre, ela nasce numa outra espécie. Cada vez que um animal morre numa espécie, ele renasce em outra e vai evoluindo. Dentro do contexto da vida animal, eles vão subindo também na escala evolutiva, para amanhã chegarem a estar aonde nós estamos, que somos espíritos. Nós também já passamos por essas fases no passado, de mineral, vegetal, animal, os períodos de transição, e chegamos ao reino nominal, e hoje nós estamos, já fomos espíritos primitivos, já fomos os bárbaros, já fomos os piratas, e conseguimos atravessar o primitivo, aos troncos e barrancos, chegamos a provas e expiações, aonde vem todo o reajuste com todo o nosso desregramento nos planos inferiores, ou no primitivo, né? E depois entramos na fase da razão e teremos que refazer todos aqueles caminhos equivocados que nós fizemos no passado. Então, a natureza, ela nos oferece esse período, essas transformações de forma lenta e gradual, nada é da noite para o dia, tudo obedece a uma sequência de morosidade. A lei do progresso, quando ela vem para nós, que conseguimos nos encaixar dentro dessa lei, conscientes, tudo existe um planejamento de morosidade, aonde nós vamos cumprindo esses períodos de prova, de expiação, de regeneração, e vamos chegando para chegarmos a ser espíritos puros. Então, é um período que todos nós atravessamos, desde o átomo até o anjo, nós estamos submetidos a essa lei. Então, a lei da destruição, que é essa lei que acompanha a lei do progresso, ou seja, o progresso destrói, mas ela também recompõe a nossa caminhada. Quem pudesse acompanhar a formação da Terra, de um mundo em suas diferentes fases, desde o instante da aglomeração dos primeiros átomos, viria-o a percorrer uma escala incessante e progressiva. Então, não existe, por exemplo, esse mundo é só de regeneração, esse mundo é só de provas e expiações. São fases que o planeta atravessa desde a sua criação até se tornar um mundo feliz, se assim tiver nos planos de Deus, na destinação daquele planeta. Senão, ele serve como períodos para evolução nossa, mas também ele continua ou se desintegra no universo. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, dos animais, dos vegetais e da habitação e etc. Tudo progride. Lá no período primitivo, a gente não tínhamos a habitação que temos hoje, a tecnologia que temos hoje. Eu acho que até os nossos corpos seriam mais feios, né? Já que nossa forma humana ainda está no laboratório do mundo espiritual, aonde não tinha muita definição de beleza. Até hoje a nossa definição de beleza ainda é precária, porque ainda somos espíritos imperfeitos, né, em termos de evolução, e muitos de nós achamos que já temos temos que ter uma aparência de perfeição, porque esse senso de perfeição ele está dentro de nós para ser desenvolvido. Nós só teremos corpos perfeitos o dia que nós formos espíritos perfeitos. Até lá, nós vamos estar nessas pequenos defeitos que nos dá a deformidade do corpo, né? Então, nada na natureza permanece estático, nos dando uma ideia da magnitude do Criador, que, segundo nossa limitada inteligência, concentra a sua solicitude e providência no imperceptível grão de areia que é a Terra, e a restringir a humanidade terrena como os únicos habitantes do universo. Todos nós, todos os planetas, evoluímos e galgamos patamares melhores
Os mundos que hoje são considerados mundos superiores já passaram pela mesma fase de evolução que nós estamos passando, que o planeta está passando, o planeta Terra, no período de expiação, e eles já galgaram esses patamares de espírito de mundos felizes, que um dia a Terra também se capacitará a ser um mundo feliz, e a humanidade também tem que progredir para acompanhar a evolução do planeta. Aqueles que infelizmente não se capacitarem para permanecer, para atravessar seus períodos evolutivos no planeta, né, que eu acho que dificilmente nós conseguimos manter no mesmo planeta, pela nossa incipiência, pela nossa ignorância. Às vezes, muitos de nós, de repente, já viemos de outras esferas espirituais, de outros planetas, para concluir esse período de expiação e prova no planeta Terra. Segundo a lei do progresso, o planeta Terra já esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha. A Terra, o nosso planeta, ha chegado a um período de transformação, saindo de orbe expiatório, entrando na regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, isso foi Santo Agostinho que falou em Paris, 1862, sobre essa transição desse planeta. Então, o planeta Terra, ele já veio de lá, de trás, desenvolvendo lá no primitivo. Aí do primitivo nós estamos no expiação e prova. Amanhã ele será um mundo de regeneração, regeneradores, onde os espíritos em regeneração da Terra ou de outros planetas que também virão fazer suas regenerações na Terra, renascerão aqui e continuarão nesse período. Porque todos nós estamos submetidos à lei de Deus, que é progredir, que é evoluir, que é chegar a um estágio maior de evolução até nos chegar à nossa destinação final, que é nos tornar espíritos puros, né? Então, nós somos espíritos que estamos em provas e expiações. Aqui, ninguém nasceu por acaso, aqui ninguém veio porque é um anjinho ou caiu do céu por descuido. Todos nós que estamos nesse planeta, estamos em provas e expiações. E esse planeta de provas e expiações, muitos espíritos também vieram de outros planetas, que já galgaram um patamar evolutivo melhores e vieram para o planeta Terra fazer as suas expiações e suas provas. Repetimos prova, Emmanuel fala que nós somos egressos de experiências passadas, temos muitos débitos milenares com a justiça divina, então nós estamos nesse período de reajustamento, aonde nós estamos tentando nos adequar aos desígnios de Deus dentro das leis que regem o universo, essas 10 leis morais que são as leis de Deus, que a maioria de nós, infelizmente, muitos nem conhecemos. Conhecemos a lei do retorno, que é a lei da causa e efeito, né, do plantio e da colheita, mas dentro da nossa ignorância nós achamos que essa lei ela só funciona para os outros. A gente nunca acha que nós estamos submetidos a elas também, infelizmente. Mas ela é uma lei que rege nossos destinos. Então, aquilo que eu passo hoje, é porque o que eu estou colhendo hoje, é porque eu plantei no passado, e quantas vezes não replantei a mesma coisa, o mesmo defeito, o mesmo erro, e na hora que somos chamados pela nossa consciência e pela lei de Deus a nos reajustar, nós nos rebelamos, perdemos o fruto da prova. Cada vez que nós não aceitamos o que nos acontece, a gente tem que refazer a prova. Não conseguiu passar, tem que voltar. Não conseguiu concluir a expiação, temos que voltar para refazer a expiação. Aqui ou em outro planeta, mas nós todos estamos submetidos a essa lei de Deus, que é a lei que rege os nossos destinos, certo? Então, quando Jesus fala que há muitas moradas na casa do meu Pai, as moradas são esses mundos que existem no firmamento, porque não é para o nosso deleite, mas sim como algo que possa nos estimular a continuar nos progredindo, nos modificando, como eu costumo falar. Deus não muda ninguém, Jesus não muda ninguém. Esse trabalho de evolução, de aperfeiçoamento, é um trabalho pessoal intransferível. Nós é que temos que fazer esse trabalho,
buscar essas verdades que Jesus nos falou, né? De conheça a verdade, que a verdade te libertará, para que a gente possa, através dos nossos esforços, do nosso suor e trabalho, galgar esses patamares melhores, ou seja, ir para uma morada do Pai, mais condigente com a felicidade que todos nós sonhamos, mas que também não vem de graça para nenhum de nós. Então, os Espíritos nos falam que a casa do Pai é o universo e nós, seus filhos, herdeiros e co-criadores, teremos todas as oportunidades quantas forem necessárias para nos capacitar a gozar do estado de ventura a que fomos destinados. A felicidade que todos nós buscamos na Terra, ou buscamos através de coisas, de objetos, de pessoas, ela nos aguarda naquele reino de Deus que Jesus fala que está dentro de nós, que são esses mundos felizes, aonde nós vamos gozar da felicidade que nós já sonhamos hoje, mas que ainda não estamos capacitados para gozar, porque ainda somos espíritos imperfeitos, cheios de defeitos, com poucas virtudes, e temos que fazer esse trabalho pessoal que cada um de nós temos que fazer. Viajante desse universo, estagiando em diferentes moradas, hoje em mundos inferiores, amanhã em mundos felizes, que são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos encarnados e desencarnados moradas correspondentes ao níveis de adiantamento em que se encontra. Então, cada um de nós seremos ou somos recambiados para planetas em fases evolutivas diferentes, de acordo com o nosso grau de evolução, né? De acordo com a nossa semelhança, nós somos recambiados para esses mundos em busca da nossa evolução, que é esse trabalho de aprimoramento, do conhecimento das leis de Deus, do funcionamento delas, como funciona, porque nós já temos a informação das leis, mas não sabemos exatamente como é que ela funciona em nossa caminhada. Então, por sermos ainda espíritos imperfeitos, lutando ou trabalhando, gemendo, chorando, para passar para o estágio de espíritos em regeneração. Cabendo a cada espírito o labor para gozar dessa felicidade prometida por Jesus, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento, construindo dentro de nós esse reino de Deus que Deus colocou dentro de nós, usando o nosso atributo principal, que é a inteligência, aliado ao atributo essencial, que é o conhecimento de nós mesmos. Então, Deus nos deu como atributo principal a inteligência e o atributo essencial, que é o conhecimento de nós mesmos, que muitos de nós nem sabemos quem somos nós, né? Com a ferramenta da vontade e do livre-arbítrio, sabedores que somos construtores da nossa aventura e da nossa desventura. Nós somos herdeiros de nós mesmos, nós somos construtores do nosso destino, nós somos ancestrais de nós mesmos e a nossa felicidade ela está em nossas mãos, para que cada um busque essa felicidade em si mesmo e não nos outros, não no mundo, né? Já que Jesus falou que o mundo é impotente para nos dar essa felicidade, porque essa felicidade é conquistada passo a passo, dentro da lei do progresso, por todos nós em nossa caminhada evolutiva. Nós somos construtores do nosso destino. Ninguém constrói ele por nós, a não ser nós mesmos. Então, nós somos responsáveis pela nossa felicidade, pela nossa infelicidade, cabendo a cada um de nós se capacitar para merecer ir para uma morada mais feliz, um planeta melhor, ou acompanhar a Terra dentro dessa transição de provas, expiação, regeneração, mundos felizes. Então, isso cabe a todos nós. Que o Senhor soberano do universo nos abasteça sempre de bom ânimo, de coragem, de fé, de confiança, que, como os Espíritos dizem, que nós precisamos da boa vontade. Vontade a gente tem, só precisa da boa vontade para poder continuar lutando e nunca desistir.
né? Porque Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então isso cabe a nós, vencer o mundo, mas é o nosso mundo íntimo, o mundo que é das nossas imperfeições, dos nossos defeitos, vencer o egoísmo, o orgulho, que são dos piores defeitos que nós carregamos dentro de nós, e buscar, através desse trabalho pessoal e intransferível, a nossa felicidade tão almejada, tão sonhada, mas que aguarda cada um de nós, no momento em que nós formos merecedores e estivermos capacitados para gozar dessa felicidade. Então, nós sabemos que nós somos construtores. Então, Emmanuel, lá no livro Pensamento de Emmanuel, livro da Esperança, nos fala assim: não te endureças na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Então, o momento é agora, o período é esse. Então, cada um de nós temos que aproveitar as benesses do tempo que o Senhor nos concede para podermos galgar esses patamares melhores, né? Então, o planeta Terra já foi um mundo inferior, ainda continua, né? Mas menos inferior, vamos assim dizer, né? Porque quando eu falo assim, somos espíritos inferiores, as pessoas falam, não, mas eu não sou inferior. Somos. As nossas virtudes ainda são muito pequenas, estamos começando a desenvolver lampejo de virtude, né? Essas 10 leis morais que a gente não dá cumprimento, já começamos a transgredir a primeira grande lei do universo, que é a lei da adoração. Ame Deus sobre todas as coisas, adore Deus sobre todas as coisas. Nós adoramos tudo à nossa volta, até pessoas tão imperfeitas quanto nós, e esquecemos que nós temos que adorar a Deus. E a 10ª lei, que resume todas as outras, que é a lei da justiça, amor e caridade. Infelizmente, se nós formos fazer uma análise, amor nós ainda não temos, que ainda estamos tentando nos amar. Justiça, nós ainda não temos senso de justiça, porque a nossa justiça ainda é as injustiças dos homens. A caridade ainda está muito fraca dentro de nós. Quando nós falamos assim, vamos fazer um trabalho ali. Não, quem trabalha de graça é relógio. E Jesus disse, nos asseverou, em verdade vos digo, fora da caridade não há salvação. Então, se fora da caridade não há salvação, o que nós temos que fazer? A caridade, para poder nos salvar, já que eu costumo falar, e os espíritos falam, Jesus não salvou ninguém, Deus não salva ninguém. Essa salvação é nosso trabalho, é nossa incumbência, a nossa felicidade, a nossa salvação está em nossas mãos, não está na mão de Jesus. Quando aqui esteve, disse que ia preparar um lugar para nós. Vou preparar um lugar para que aonde eu esteja, vocês também estejamos. Então, Jesus nos prepara um lugar, mas só teremos acesso a ele quando libertos das nossas imperfeições e purificados pelo amor, nos reconhecemos como direito a essa morada. Jesus, quando falou das moradas da casa do Pai, ele nos falou desses estágios evolutivos do nosso planeta, né? E falou também que um dia a Terra seria um mundo feliz quando nós fôssemos. Tanto que ele falou, não se turbe o vosso coração. Mostrando que além da fronteira do mundo físico, nos aguardam a paz, a bem-aventurança, reservado aos que observam a lei de Deus. Então a nossa caminhada tem que ser no aprendizado da lei de Deus, né? Para podermos cumprir e sermos felizes. O lugar que Jesus nos fala é a morada dos justos e não tem determinação geográfica. Pois o universo é infinito, como infinito é o número dos espíritos que o habitam. Então, nós somos uma pequena parcela dessa humanidade universal, não somos os únicos habitantes do planeta. Aí ele nos fala, depois que me tenha ido e que houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Pois bem, os planetas
e outros corpos celestes são, portanto, morada de espíritos encarnados e desencarnados, pois que Deus não cria tantos astros sem nenhum propósito, nem reservaria apenas à Terra o privilégio de ser habitada. Então, nós que ainda somos essa humanidade inferiorizada, estamos no mundo para progredir. Conforme nos achemos mais depurados ou desprendidos dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que o espírito ou nós venha a se encontrar. O aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que tenham, depende do nosso estágio evolutivo. Nos intervalos das encarnações e liberta do corpo, o espírito errante que aspira um novo destino que o espera. Então, quando desencarnado, nós somos espíritos errantes, aguardando o acolhimento ou na Terra ou em outro mundo, aonde, de acordo com o nosso estágio evolutivo. E os espíritos sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservam, por isso, esforcemo-nos para ainda, em vida física, nos libertar dos vícios e defeitos que nos retardam a caminhada espiritual. Somos na condição de espírito o que éramos na condição de encarnado. Cuidemos de nos aperfeiçoar na prática incessante do bem e Deus nos reservará morada compatível ao nosso adiantamento. Então, a Terra é uma escola de fraternidade, de reparação. Nela habitam espíritos ainda endividados com a providência divina e que encontram meios para se corrigirem, através do sofrimento regenerador, do esforço em dominar suas más tendências, causas que são as causas das misérias humanas. Então, toda a nossa dor e nosso sofrimento, ele decorre das nossas más tendências, da nossa rebelião contra os desígnios de Deus, que é contra a justiça de Deus, que não sai imputando penas aleatórias. Eu vou castigar esse, vou castigar aquele. Então, todos nós recebemos de acordo com as nossas obras. A situação material da humanidade terrestre é devida à destinação da Terra, à natureza daqueles que o habitam. Se estamos no mundo inferior, é porque somos espíritos ainda inferiores em termos de evolução espiritual, né? Ainda temos muitos defeitos e poucas virtudes, e aqui nos encontramos não por mero capricho de Deus, mas sim como motivo de educação, que não pode nem dizer que é de reeducação, porque nós não somos espírito educado. Se nós não temos educação, não há essa reeducação. É a nossa educação mesmo que precisamos desenvolver. Nós estamos encarnados na Terra para nos educar, para nos curar das nossas feridas morais, né? E para nos disciplinar. Itens e condições básicas que nós não conhecemos. Educação, limite, disciplina e evolução e aprimoramento, né? A Terra é um dos planetas mais atrasados, onde habitam espíritos avessos à lei de Deus. Daí o panorama de sofrimento que todos nós aguentamos, vivemos, cada um carregando sua dor, seu sofrimento, suas mazelas, seus vícios, seus defeitos, tentando desenvolver suas próprias virtudes. A Terra não foi destinada por Deus para... A Terra nos foi destinada por Deus para nos redimir e poder avançar no progresso espiritual. A dor é a condição da alegria e o preço da virtude. E a virtude é o bem mais precioso que há no universo. Enquanto nós não nos propormos, não trabalhar em cima do bem em nós mesmos, para poder também estender esse bem ao nosso semelhante, ao planeta, nós vamos estar batendo cabeça em mundos que ainda estão em período de expiação e provas. Nosso mundo não é o único habitado. Outros mais felizes existem, compatíveis com os níveis de progresso alcançados pelos espíritos que o habitam. Então, se nós queremos uma vida mais feliz, mais amena, menos sofrida, nós temos que
trabalhar para nos educar, para nos disciplinar, para desenvolver virtude. Para isso, nosso Pai, em sua soberana bondade, nos enseja as oportunidades, os necessitados do caminho para exercitar o amor ao próximo, né? Aqueles que nos ferem para exercitar o perdão em nós, aqueles que não comungam os mesmos ideais, como instrumento para a gente desenvolver a virtude da tolerância, da compreensão, né? Da indulgência, já que Jesus fala que nós precisamos desenvolver a indulgência dentro de nós, o que é a compreensão dos defeitos dos outros, assim como nós também carregamos muitos defeitos, toda essa humanidade também, cada um carregando seus próprios defeitos, carregando suas próprias virtudes. Todos podemos ter fé no futuro melhor, mas alcançará a felicidade mais depressa e sem menor sofrimento, com menor sofrimento, aquele que se esforça para dominar suas más tendências. Então, o que nos chumba nesse planeta de provas e expiações, nada mais são do que as nossas tendências e nossa obstinação no mal. E quanto tempo nós estamos trabalhando com o mal, achando que estamos fazendo bem, segundo a nossa visão acanhada de espíritos imperfeitos, achamos que já estamos no ponto que não temos mais nada para mudar, para lapidar dentro de nós, e queremos aperfeiçoar e lapidar os outros, quando na verdade esse trabalho é todo nosso. Então Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos fala assim: nunca te esqueça de aproveitar o tempo na aquisição da luz enquanto é dia. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargo elixir do sofrimento. E como diz Chico Xavier, ninguém veio aqui para se banhar em mar de rosas, porque ainda não somos merecedores de nos banhar nesse mar de rosas, que é nada mais, nada menos do que os sofrimentos, as dores, as decepções que nós suportamos com o mecanismo de progresso, de evolução. E Emmanuel continua falando: a existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia é uma página, cada hora é uma afirmação da tua personalidade, através dos passos e das situações que te buscam. Então, quando Jesus fala que há muitas moradas na casa do Pai, Deus, com sua misericórdia infinita, nos concede essas moradas correspondentes ao nosso crescimento, à nossa evolução, porque senão ele não seria justo, né? Ele nos dá a oportunidade da gente reparar nossos erros, não condena nenhum de nós, também não absolve, ele apenas nos abre o leque das oportunidades, do reajustamento para com suas leis e sua justiça, que está na consciência de cada um de nós. Então, nós, caminhantes do universo, viajante da escala evolutiva, ainda nos encontramos no primeiro degrau, estamos em busca de subir esse degrau de espíritos em prova de expiações, o espírito imperfeito, para galgar um mundo feliz ou chegar à condição de espíritos felizes, de gozar essa felicidade. E essas moradas são esses universos, esses planetas maravilhosos que Deus nos proporciona, colocou às nossas vistas como estímulo para a gente buscar a moradia nesses planetas que aguarda cada um de nós, já que nós somos filhos de Deus, somos herdeiros dele, fomos criados à sua imagem e semelhança. Todas as virtudes que Deus, os atributos da divindade, ele colocou dentro de cada um de nós. Por isso nós somos seres divinos, estagiando ainda num estágio inferior, mas com uma destinação final, que é nos tornar espíritos puros, merecedores de gozar a nossa herança divina, que é o universo sem fim. Então, cada um de nós que estamos na Terra, viemos com um propósito definido, que é a nossa educação, nossa evolução. Por isso que Jesus disse: tende bom ânimo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes em mim. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento, de encerramento, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo pela vida, agradecendo por mais esse dia vivido e por mais esse dia vencido.
Senhor, nós te agradecemos pela bendita oportunidade que nos foi conferida, não só nesse período, mas em todos os períodos passados que atravessamos, aos trancos e barrancos. Queremos agradecer pela vida que nós levamos, embora não seja talvez a vida que nós desejaríamos levar, mas é a que nós necessitamos para crescer, para evoluir. Agradecemos ao Mestre Jesus por nos amparar, por nos sustentar, por nos amar, muito mais do que a nós mesmos, agradecendo pela vida que nos proporciona essa estadia nesse planeta, que possamos, Senhor, todos nós, encarnados e desencarnados, agradecer do fundo dos nossos corações pelas benditas oportunidades do trabalho, do crescimento e da evolução. Pedimos misericórdia para com todos nós, pedimos que as bênçãos da tua paz e da tua luz se derramem sobre este planeta, sobre todas as consciências encarnadas e desencarnadas. Pedimos que as tuas luzes se derramem sobre todos os governantes de todas as nações do planeta, pelos nossos governantes, pelo nosso país, por todos nós que aqui estagiamos nesse planeta. Pedimos misericórdia para aqueles irmãos e companheiros de humanidade que talvez terão que deixar o planeta, que aonde eles forem, o Senhor acompanhe eles no silêncio do teu coração e do teu imenso amor para com todos nós. Mestre, nosso muito obrigado por nos amar, nosso muito obrigado por não desistir de nós, por velar, por cuidar, por amparar, por sustentar toda a nossa vida no planeta. Nós, seus irmãos menores, seus tutelados na terra. Por isso, Senhor, te pedimos que dai-nos a tua luz para que elevemos os nossos ideais de espíritos divinos que somos. Dai-nos a tua paz para que alcancemos a ti. Dai-nos a tua proteção, Senhor, para que, confiante em ti e em Deus nosso Pai, possamos continuar a nossa trajetória como espíritos imortais que somos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade bendita e que a tua paz esteja sempre conosco, em nossos corações e nosso pensamento. Muito obrigado e que assim seja.